Então vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade na nossa aula de hoje, dia 7 de outubro, quarta-feira. Eu quero que vocês peguem aí o livro de português, abram na página 253. Então vamos lá, tá falando sobre verbo, né? Pessoa e número. Eu quero que vocês tentem fazer aí as páginas 253 até a 256. Dá um pause aí, tentem fazer e aí retornem para a gente fazer a correção, e eu já irei fazer a correção e a explicação junto, certo? Então vamos lá. Número 1, leia a curiosidade abaixo. Por que a água viva machuca? Esta é uma forma de defesa do animal e machuca porque a água viva tem células especiais que injetam toxina na pele da vítima, responsáveis pela sensação de queimadura. Essas células, chamadas quinidócitos, disparam as quinidas, que são cápsulas microscópicas que injetam veneno na pele de quem se aproxima. Então vamos lá, letra A, circule no texto todos os verbos. Então vamos lá, vamos começar lá. Tem o título aí, porque a água viva machuca, né? Aí já tem um verbo, que é o verbo machucar, certo? Então eu machuco, tu machucas, certo? Então aí já tem um verbo, o verbo machuca. Na primeira linha tem, esta é uma forma, o aí é um verbo, certo? Porque ele é um verbo do verbo ser. Tem machuca de novo, depois de água viva tem, do verbo ter, certo? Então, aí, esse tem aí é um verbo. Vocês têm que prestar atenção, porque tem, né, nem sempre vai ser verbo, mas aí, nesse caso, ele é um verbo. Injetam, do verbo injetar, chamadas, do verbo chamar, disparam, do verbo disparar, são, do verbo ser, né? Injetam e aproximam. Então, os verbos aí são machuca, machuca, tem, injetam, chamadas, disparam, são, injetam e aproximam. Letra B. Agora, organize-os na coluna correta. Os verbos no singular e os verbos no plural. Então, a gente vai colocar aí, né? Dos que nós circulamos, vamos colocar quais estão no plural, quais estão no singular. Então, ó, vai estar no singular, tem no singular, aproxima singular e machuca singular. No plural vai ter injetam, chamadas, disparam e são. 254. Os verbos sofrem algumas flexões, que são o quê? Modificações, dentre elas. Quanto às pessoas e quanto ao número. Observe. Primeira pessoa, olha lá, pessoa gramatical no singular, pessoa gramatical e o número do plural. Então, olha lá, primeira pessoa sou eu, né? Primeira pessoa do pronome lá, do verbo eu. Então, no singular, eu amo. Na primeira pessoa do plural fica como? Nós amamos. Segunda pessoa, que é tu amas. Segunda pessoa do plural, que é vós amais. Terceira pessoa, ele ou ela, então ama. Ele ama ou ela ama. Terceira pessoa, eles ou elas amam. Eles amam ou elas amam. Então tem uma flexibilização aí, né? Tem uma modificação quanto ao número, né? Quanto à pessoa e ao número. Pessoa do quê? Porque é o pronome pessoal. Então, a pessoa aí, eu, ou tu, ou ele. Ou nós, ou vós, ou eles. Certo? Então, quanto aí a pessoa vai ter uma modificação. Se está no singular, se está no plural. 2. Complete as frases com os verbos do quadro, flexionando-os adequadamente. Então, olha só, os verbos são participar, querer, ir e dormir. Esses são os verbos. Mas aí, os verbos, eles estão, só que nós temos que olhar
em que posição ele está, quanto à pessoa e quanto ao número. Número significa o quê? Se ele é singular ou plural. Pessoa, se é eu, tu, ele, ou nós, vós, eles, certo? Então, vamos lá. Tu, o quê? Tu queres sorvete? Letra B. Nós, à casa da mamãe antes de anoitecer. Nós o quê? Nós iremos, né? Eu não participarei da cerimônia de abertura dos jogos. Eles dormiram até tarde. Então, você tem que saber para flexionar. 3. Circule os verbos e sublinhe as pessoas gramaticais no texto abaixo. Letra A. Eu fiquei muito cansada com a atividade física de hoje. Você vai sublinhar a pessoa. A pessoa aí é quem? Eu, né? O eu aí. E vai circular o verbo. O verbo é fiquei, do verbo ficar. Letra B. A que horas tu saístes? Pessoa, tu, sublinha. E saístes é o verbo. C. Elas não alcançaram o prêmio tão esperado. Então, a pessoa aí que vai sublinhar são elas. E alcançaram é o verbo. D. Nós chegaremos mais cedo ao aeroporto. Nós é a pessoa, então vocês irão sublinhar. E chegaremos é o verbo. Eles passaram a noite toda em claro. Eles, a pessoa, então sublinha. Passaram é o verbo, né? Então vai circular do verbo passar. Número 4, reescreva as frases substituindo as palavras destacadas pelas pessoas gramaticais adequadas. Observe o modelo. Letra A. Os alunos se divertiram muito juntos. Eles se divertiram muito juntos, certo? Letra B. As pessoas não acreditaram no que aconteceu. Elas não acreditaram no que aconteceu. Carlos e eu fomos ao shopping. Então, nós fomos ao shopping. 5. Leia o texto abaixo. Uma família composta de crianças, pais, avós, bisavós. Essa é uma árvore genealógica, ou seja, um quadro que representa uma família. Os bisavós são os pais dos avós. Os avós paternos são os pais do papai. Os avós maternos são os pais da mamãe. Os pais são o papai e a mamãe das crianças. Os tios e a tia são os irmãos e irmãs dos pais. Os primos são os filhos dos tios e das tias. Então, letra A. Escreva uma frase do texto em que o verbo aparece na terceira pessoa do plural. Tem aí, eu posso citar aí, os bisavós são os pais dos avós, que está na terceira pessoa do plural, né? Eles são os pais dos avós. Letra B. Escreva uma frase do texto em que o verbo aparece na terceira pessoa do singular. Então, tem lá, uma família é composta de crianças, pais, avós e bisavós, certo? Então, uma família, ela, né? A família. 6. Ligue as formas dos verbos às pessoas gramaticais com que concordam. Então, olha lá, tem eu, eles, ela, tu, nós, vós. Então, eu vou ter que concordar aí, né? O verbo com a pessoa aí que está. Por exemplo, eu. Eu o quê? Eu temo, né? Então, você vai ligar lá no temo. Eu temo. Porque aí, ó, eu pensava, eu iremos? Não. Eu dissestes, eu terias, eu comeram? Não. Então, eu temo. Eles o quê? Eles, aí eu tenho que achar o verbo que está o quê? No plural da terceira pessoa, né? Então, eles o quê? Eles pensavam? Não. Eles iremos? Eles dissestes? Eles terias? Então, eles comeram, correto? Ela pensava. Tu terias, nós iremos e vós dissestes, tá? Então, é só a gente prestar atenção na flexibilização aí do verbo. 7. Observe as cenas abaixo, leia as frases e escreva a pessoa gramatical e o número em que cada verbo está flexionado. Então, olha lá, brincaram o dia inteiro. Então, quem brincou o dia inteiro?
eles, né? Eles, terceira pessoa do plural. Jantei tarde, mas comi muito bem. Quem jantou tarde? Eu, né? Então, eu, primeira pessoa do singular. Vamos na roda gigante. Quem vai na roda gigante? Nós vamos, né? Então, primeira pessoa do plural. Fizeste a tarefa? Quem fizeste? Tu fizeste a tarefa? Então, tu, segunda pessoa do singular. É fácil o verbo, pessoal, basta o quê? Prestar atenção na flexibilização. Você tem que ir adequando, você vai falando e vendo em que pessoa ele se encontra, certo?